Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Last Call. Você já sabe que toda sexta-feira, 7h30 da noite, a gente encerra a semana muito bem informado, eu trazendo um resumo para vocês de tudo aquilo que aconteceu durante a semana para tentar deixar vocês o mais atualizado possível aí. E lembrando que segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente tem o nosso First Call, onde eu comento sobre as principais notícias, os principais indicadores que a gente pode ter durante a semana. E na quarta-feira a gente sempre tem um vídeo informativo, onde eu trago alguma comparação, alguma informação sobre linhas de financiamento. Eu sempre tento trazer algum produto ou algum vídeo que possa agregar conhecimento para vocês. Tudo bem, pessoal? Mas vamos lá, pessoal. O seguinte, a semana começou na segunda-feira com o IGP-10. O IGP-10 veio em 0,8 na segunda. Não é ruim, tá? Mas também não é bom, né? Quanto menor, né? Aqui lembrando que o IGP é o índice geral de preço, tá? Dos primeiros 10 dias. E ele veio, né? Ele veio um pouco abaixo do que foi o IGP-10 do mês anterior, mas ele ainda demonstra alta. Então, quando o IGP-10 demonstra alta, a tendência é que a gente tenha um IGPM também demonstrando alta no mês, tá? E o IGP-10 dessa vez foi em 0,8, um pouco abaixo do mês anterior, que foi em 1,1, mas ainda foi em 0,8, não tão alto, por isso não tão ruim, mas a alta normalmente indica uma elevação de preço e uma tendência, com elevação de preço, uma tendência de inflação, tá bom? Tivemos também o Boletim Focus, e o Boletim Focus só trouxe notícias ruins, né? Em partes notícias ruins, depende muito da visão aqui, mas o que a gente teve no Boletim Focus? Alta de dólar, alta de IPCA, alta de Selic e queda de PIB, ou seja, inflação, que é o IPCA, e Selic, que é a nossa taxa de juros, que é para controlar a inflação, em alta, dentro do Boletim Focus, tá? O dólar em alta, ele traz um certo problema para o Brasil, né? É uma parte boa para os exportadores, mas para a economia em si, um dólar muito elevado não é bom, tá? Eu já vinha comentando com vocês que o Boletim Focus vinha mantendo o patamar do dólar em 5,05 por muito tempo, e ele levou esse patamar, se eu não me engano, para 5,13, tá? Qual que é a grande questão aqui? Um dólar alto acaba contribuindo para uma inflação. Por quê? Porque se você tem um dólar alto, os exportadores optam por exportar mais, e aí você acaba tendo mais escassez do produto aqui no mercado. Quando você tem mais demanda do que oferta, você tem preço subindo gera inflação. Então, gera toda uma cadeia aí, né, pessoal? Por outro lado, o dólar alto também encarece as importações, que por outro lado tem que ter os repasses ali. Então, uma coisa puxa a outra, e por isso que a gente está tendo uma tendência maior de inflação e uma tendência maior de taxa de juros aqui, não só para tentar controlar essa inflação, que ela vem ficando um pouco mais distante do que a meta ali, mas também para não distanciar muito do cupom, né? Lembrando que aqui eu não estou falando de Copom, que é a reunião que a gente teve na quarta, estou falando de cupom cambial, tá? Cupom cambial basicamente são as diferenças entre taxas de juros dos países, né? E se a gente começa a cortar muito a nossa taxa de juros, a gente fica com um cupom muito curto, ou seja, a nossa taxa de juros fica muito próxima da taxa de juros americana, por exemplo, né? E aí se você tem taxas de juros muito próximas, os investidores optam por buscar tesouros que tenham uma maior liquidez ou tenham uma maior segurança, né? E aí, quando você olha a economia americana, é uma das economias mais seguras que se tem, né? Um dos tesouros mais seguros. Então, às vezes, os investidores optam por investir numa economia, né, que tem uma segurança e um histórico muito grande, do que investir num país onde nem grau de investimento a gente tem nesse momento, né? Então, por isso que são dois viés aqui, não só esses dois, mas esses dois principalmente, né? Primeiro, para controlar a inflação, tentar manter taxa de juros ali, e segundo, para manter o cupom um pouquinho mais elástico ali, tá bom? Então isso foi o que a gente teve na segunda-feira, tá, pessoal? Então o Boletim Focus, que para mim foi o principal ponto ali, ele trouxe só notícias ruins: alta de dólar, alta de inflação, alta de taxa de juros e queda no PIB, tá bom? Partindo para terça-feira. Na terça-feira a gente teve o IPC, que é o índice de preço ao consumidor lá na zona do euro, veio tudo em linha com o que era esperado. Então, mesmo a Europa reduzindo a sua taxa de juros, né, o índice de preço ainda permaneceu nos patamares que eram esperados. Então, isso é interessante porque havia uma expectativa uma especulação de as coisas vão piorar ou não, a inflação vai subir ou não com esse corte na taxa de juros, e não subiu, continuou nos patamares que estavam. Muito interessante.
Por outro lado, outros dois indicadores importantes que a gente teve ainda na terça-feira foi o núcleo de venda no varejo e a venda no varejo mensal lá nos Estados Unidos, tá? Então, o que a gente teve aqui, ó? Núcleos de vendas, né? A gente tem dois indicadores, vendas no varejo e núcleos de vendas, tá? A venda no varejo, ele engloba praticamente tudo e o núcleo de venda, ele exclui alguns setores, tá? Quando a gente olha vendas no varejo, o projetado era um crescimento de 0,3 e ele veio com um crescimento de 0,1, ou seja, as vendas diminuíram, né? Não é que as vendas cresceram 0,1, mas cresceram menos do que era projetado, tá? Já quando a gente olha o núcleo de vendas, que é quando se exclui alguns segmentos específicos, você tem uma involução, né? Ele deixa de crescer e ele perde 0,1%. Era projetado um crescimento de 2% e ficou negativo em 0,1%, tá? Então, aqui teve uma involução, mostrando uma possível contração ali. A gente começa a ver alguns dados americanos que indicam uma possível estabilidade ali na economia em si e talvez até uma desaceleração, tá? Isso é super interessante da gente acompanhar. A gente acompanhando isso toda semana, a gente começa a ver isso com mais clareza, tá bom? Encerrando a terça-feira, indo para a quarta, a gente tem feriado nos Estados Unidos e a quarta-feira, eu mesmo comentei no nosso grupo de Morning Call, lembrando que a gente tem um grupo de Morning Call no WhatsApp, onde eu comento todos os dias, antes das 7 horas da manhã, eu comento sobre aquilo que aconteceu e aquilo que vai acontecer, né? E a gente tem mais de 350 pessoas nesse grupo, tá? É um grupo bem interessante lá. Se você não faz parte, o link tá aqui na descrição, tá? A gente teve um feriado nos Estados Unidos e, para mim, a gente deveria ter um dia de estabilidade na moeda americana. Por quê? Porque você deixa de ter movimentação da economia americana, então você acaba tendo uma menor liquidez da moeda e, consequentemente, você acaba tendo uma volatilidade menor. Mas não foi o que aconteceu. A moeda variou bastante para cima. Se eu não me engano, acho que ela chegou a quase 5,48 ou ela passou de 5,48, não lembro, tá? Mas foi alguma coisa perto disso, ela chegou perto de 5,50 ali, tá? E apesar do feriado dos Estados Unidos, não influenciou em nada, então a gente teve uma volatilidade, apesar de isso foi durante o dia, né? No final do dia ela caiu bastante ali, voltando à estabilidade, mas a gente teve esse pico, e ainda na quarta, as atenções estavam todas voltadas para a reunião do Copom, tá? Lembrando que o Copom é o Comitê de Política Monetária, que decide para onde vai a nossa taxa de juros, não só isso, mas decide as estratégias das nossas políticas monetárias, né? E havia uma incerteza muito grande de se o Copom manteria a taxa de juros ou se o Copom reduziria e como seria a votação dos membros do Copom, porque, se você não se recorda, na última reunião houve uma votação dividida. Dessa vez havia incerteza de, se houvesse uma votação dividida, poderia demonstrar uma certa tendência de alguns membros e uma outra tendência de outros membros, e aí o Copom poderia ser relativamente dividido e não traria muita certeza do que seria da nossa política econômica, tá? E por outro lado, havia a indecisão se cortariam ou se manteriam, tá? Por fim, manteve-se a taxa de 10,5, então encerrou-se os cortes. Eu acho que a gente já vinha há mais de 1 ano e meio cortando taxa de juros, e agora houve o encerramento dos cortes das taxas de juros, tá? E a decisão de todos os membros foi por encerrar, ou seja, foi uma decisão unânime manter a taxa de juros em 10%, tá? Então, isso contribuiu para que o mercado olhasse com bons olhos, tá? Eu falei que a gente vinha de quase 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas na verdade a gente vem de quase 1 ano de corte de Selic. A Selic começou a ser reduzida em agosto de 2023. Estou até olhando isso aqui agora, então me corrigindo já aí, tá? Começou em agosto de 2023, então faz quase 1 ano que a gente vinha com cortes em todas as reuniões, né? E aí nessa reunião, por unanimidade, todos decidiram manter a taxa de juros. Isso foi bom por 2 motivos. Primeiro, mostrou que os membros estão alinhados, né? Então os membros ali do comitê, eles estão alinhados com suas formas de pensar e com a estratégia econômica do país. Isso foi bom, isso trouxe um conforto para a economia. E aí já caminhando para quinta-feira, galera, a quinta a gente teve a repercussão da decisão do Copom, né? A decisão do Copom saiu na quarta-feira às 18h30, né? E na quinta a gente teve a repercussão.
E na quinta foi o dia de maior volatilidade do dólar, tá? Não foi o dia de maior pico da moeda, mas foi o dia de maior volatilidade. Por quê? Na abertura teve toda a repercussão do que aconteceu, né? Da decisão do Copom de manter, de ser um bloco unido e tal. Então isso contribuiu para que o dólar caísse, né? E esse dólar chegou na casa de 5,38. Foi a mínima do dia, logo na abertura ali. E ontem, né, na quinta-feira, o dólar passou praticamente a manhã toda no território negativo, ou seja, ele estava se desvalorizando, apesar de ele ter tido uma grande desvalorização, ele veio recuperando no período da manhã, mas lentamente, mas ele permaneceu, né? E aí, por volta do meio-dia ali, mais ou menos, foi quando ele mudou para o território positivo, foi quando a gente teve algumas declarações governamentais sobre autonomia do Banco Central, sobre o fato de cortar ou não taxas de juros e tal. Isso trouxe um pouco mais de incertezas. Por quê? Porque aflorou novamente aquela questão da parte fiscal do Brasil, né? Então voltou toda essa discussão dentro dos investidores ali e voltou também sobre como será a autonomia do Banco Central a partir do próximo ano, né? Porque a gente vai ter algumas trocas de membros do Copom ali, né? A partir do próximo ano. E aí voltou-se a questionar como será isso, tá? Isso contribuiu para que o dólar chegasse a quase 5,47, ele bateu 5,469 ali, tá? Então, ontem, né, a gente teve uma repercussão na largada ali muito boa da decisão que o Copom teve, da forma que o Copom atuou, mas no decorrer do dia esse dólar voltou a subir, tá? Isso foi a repercussão na quinta, e lembrando que toda quinta-feira a gente tem os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que por algumas semanas ele vem ficando acima dos projetados, tá? O que significa que ele está ficando acima do projetado? O projetado para essa semana, né, o indicador que saiu ontem, era de 235 mil pedidos e veio 238 mil. 3 mil pedidos a mais. Mas, recorrentemente, o indicador tem ficado acima do projetado. Por quê? Né? E o porquê que isso teoricamente é bom? É bom porque a gente mostra que tem mais pedidos iniciais de seguro-desemprego do que a economia americana tem esperado. Então, isso está fazendo, né, isso está contribuindo para que a gente tenha menos pessoas ou menos dinheiro circulando na economia americana. Se você tem mais pessoas pedindo seguro-desemprego, significa que você tem mais pessoas desempregadas. E, consequentemente, se a pessoa está desempregada, ela acaba consumindo menos, reduzindo o consumo, reduz a inflação, e aí, enfim, as coisas vão acontecendo, né? A preocupação que tem que ter aqui é níveis de desemprego, né? Então a gente acompanha esse relatório também, por enquanto está dentro daquilo que é projetado, mas esse aqui é um indicador que semanalmente, toda semana sai, e nas últimas 4 ou 5 semanas, se eu não estiver enganado, ele está ficando acima do projetado, tá? Então esse também é um indicador interessante da gente analisar. E aí a gente chega no dia de hoje, na sexta-feira, com poucos indicadores que pudessem trazer grande volatilidade para o mercado, tanto é que a gente teve um dólar variando muito pouco. O dólar hoje variou na casa de 2 centavos, né, para cima ou para baixo ali, e ele fechou praticamente na estabilidade, tá? Com pouquíssima, ele fechou com um pouco de queda, mas muito pouco queda, então para mim é considerado uma estabilidade. E aí a gente chega na prévia do PMI hoje, né, que é o PMI, né? Para quem não se lembra, o PMI é a visão de como anda um determinado setor, né? Então a gente teve PMI industrial, PMI de serviços, tanto americano quanto europeu, né? E aí o PMI, o que ele indica? Ele indica se a gente tem um setor em alta ou em queda de acordo com uma quantidade de pontos. Então acima de 50 pontos demonstra que o setor está em crescimento e abaixo de 50 pontos demonstra que o setor está em queda, tá? Quando a gente pega o PMI industrial, a prévia de junho mostra um setor relativamente aquecido, tá? Ele está em 51,7, né, contra uma projeção de 51 pontos, né? Então, ele está 0,7 acima do que era projetado. Isso aqui é uma prévia, né? Lembrando que esse aqui ainda não é oficial. E o setor de serviços muito acima. Então, a gente está tendo uma demanda muito maior de serviços do que da indústria em si na economia americana, né? Então, esse aqui foi o principal indicador quando a gente olha para a economia americana, né? E quando a gente olha para a economia europeia, a gente vê também que teve PMI lá, tá? E a gente teve PMI industrial e PMI do setor de serviços, ambos em queda. O PMI industrial da Europa, ele está em 45,6, né? Foi o indicador que saiu hoje, ou seja, indicadores abaixo de 50 pontos
demonstra um segmento, um setor em retração ou em contração, tá? Então, era projetado aqui 48 pontos e ele veio em 45,6. Ele ficou bem abaixo do que era esperado, tá? Então, isso aqui demonstra que, apesar de ter acontecido o corte na taxa de juros europeia, a economia lá continua recuando um pouco, tá? Então, isso traz conforto para as decisões que o BCE tomou, tá? Ainda olhando, né, no PMI europeu, a gente tem o PMI do setor de serviços, esse sim, acima de 50 pontos, mas também abaixo do projetado. O projetado era 53,5 e o PMI ficou em 52,6, então levemente abaixo, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, tá? A última vez que a gente teve um PMI industrial lá na Europa acima de 50 pontos foi em foi em julho de 2022. Ou seja, há quase 2 anos atrás a gente teve uma indústria acima de 50 pontos e ela vem, né, nos últimos 6 meses praticamente, agora no ano de 2024, ela vem numa tendência de queda, uma tendência muito leve de queda, a gente percebe isso analisando o gráfico, que é o que eu estou vendo agora aqui, ela vem com uma tendência muito leve de queda, mas ela vem em queda, né? Então a gente vê todo mês aqui ela com uma tendência de queda, tá bom? Galera, esses foram os indicadores da semana, foram aquelas informações que para mim foram as mais relevantes aqui, tá? Mas é isso, galera, se você gostou, não esquece de deixar um like aí, se inscreve no canal, pode nos assistir pelo YouTube, Instagram, Facebook ou pode nos ouvir lá pelo Spotify, estamos lá também. Todos os dias eu posto notícia no nosso grupo de Morning Call. Beleza, pessoal? Um abraço e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau!